Olá pessoal, boa segunda-feira a todos, namastê, bem-vindos ao retorno das lives. Espero que o eco não esteja muito forte. O som tá legal? Vocês estão me ouvindo? Tá saindo bem? Confirmem para mim. Deixa eu ver as mensagens aqui, se alguém já falou alguma coisa, o pessoal entrando aos poucos. Pode passar, mãe. Minha mãe está me visitando aqui em Pindamonhangaba. Estão aproveitando, comendo uma comidinha de família. Bom que minha mãe bebe um pouquinho do Ayurveda, não tem nem para onde escapar, né? Hoje ela queria tomar aquele cafezinho preto em jejum, já foi o elixir matinal. Legal, pessoal. Também estava sentindo falta de estar aqui com vocês, é muito gostoso para mim ensinar e eu tenho que estudar para fazer isso, né? Saudade do meu coroa curto, que aí eu perdi ele aqui, mas vamos para ele curto. Então vamos lá, galera. Hoje a gente vai falar sobre o que é Ayurveda. Então eu estou com o objetivo de estar fazendo uma live bem didática. Eu quero estar passando bastante para vocês em que momento eu precisei de cada estudo para que vocês entendam que o processo ele é o mesmo para todo mundo. Vai mudar o nome, vai mudar o endereço, mas quem quer estudar Ayurveda, quem quer atender, quem quer praticar, quem quer fazer uma dieta ayurvédica bem ou não, vai acabar passando por um processo que eu estou para narrar nesse instante. Então vamos lá, galera. Gostaria de ter as palavras adequadas para me comunicar com o público. Possamos reverberar o Dharma, o bem comum a todos os seres, que assim seja. Namastê. Então, quero começar dizendo o seguinte. Aperta o mute aí no teclado, né? Então vamos lá, pessoal. O que é Ayurveda? Primeira coisa, né? Eu vejo que o entendimento, quando você entende bastante alguma coisa, e seja o que for, você se torna um mestre naquilo. Um mestre no sentido de você do guru. O guru é aquele que traz a luz a todo momento. Então você pega um cara que manja muito de música, por exemplo. Esse cara vai pegar qualquer instrumento, ele vai pegar qualquer música, vai pegar qualquer elemento, ele vai saber como tirar a música daquilo, ele vai saber como trabalhar com aquele elemento. Você pega um jardineiro que nunca viu uma planta, ao mesmo que ele nunca tenha visto uma planta, ele vai conseguir ainda ter uma compreensão boa de como cuidar dessa planta, ele vai saber o que acontece, por que está acontecendo um amarelamento das folhas e por aí vai. E essa capacidade de aprender a observar as coisas, a trabalhar com os elementos, é o que o Ayurveda mais nos oferece. A gente passa parte de um entendimento de que o Ayurveda vai tratar o corpo físico, mas as coisas não são bem assim. Isso é o que vem pra gente, né? Aquilo que está muito bem mastigado já, e a gente fala de corpo físico. Mas o Ayurveda ele vai muito além disso. Então essa compreensão do Ayurveda ela vai dizer mais ou menos o seguinte. Primeiro, como eu cheguei lá, né? Eu comecei a estudar Ayurveda, comecei a ver que eu tinha a capacidade de fazer umas boas massagens e que as massagens tinham um cunho medicinal muito forte. Comecei a trabalhar com isso em Volta Redonda, comecei a ter bastante paciente, comecei a ver um resultado muito bom nessas pessoas. E com esse resultado eu comecei a perceber que eu podia também estar abrangendo um pouco de dieta, um pouco de rotina, e eu comecei a resolver o caso de algumas pessoas, e fui estudando mais sobre diagnóstico, sobre pulsologia, sobre o estudo da língua, dos olhos, das unhas, até o ponto que eu comecei a dar consulta, e dando consulta eu fui dando os tratamentos, e algumas pessoas, mesmo quando ela fazia uma dieta adequada, mesmo quando eu fazia a dieta da pessoa, fazia os tratamentos, eu morei um tempo no Rio de Janeiro, na capital, fazendo muito isso, indo na casa das pessoas, cozinhando, fazendo os tratamentos, ensinando essas pessoas a cozinhar, ensinando os empregados a cozinharem. Mesmo quando a pessoa fazia tudo, fazia uma agenda por semana, fazia a dieta toda direitinha, ela ainda tinha alguns problemas. E aí eu comecei a ver que não adiantava eu equilibrar somente o corpo físico, eu tinha que equilibrar também a mente dessa pessoa. O tarô de Osho me ajudou muito com isso, porque ele fala numa linguagem muito didática com a pessoa, ele é muito direto. E aí, a partir desse momento, eu comecei a ter uma facilidade maior de trabalhar com as pessoas, porque eu ajudava a pessoa fisicamente, se o problema é mental, eu já jogava um tarô ali, já buscava um pouco de técnicas de pontos de acompressão, técnicas de EFT, de liberação emocional, técnicas de trocar ideia com a pessoa e dar a ela consciência da forma como ela pensa.
E aí, dentro desses tratamentos, eu comecei a ver que as pessoas algumas vezes ainda retornavam. Porque mesmo comendo bem, mesmo pensando de forma adequada, os objetivos de vida não estavam muito alinhados com o propósito de vida não estava tomando conta dessa pessoa. E eu comecei a ver que essas pessoas precisavam entender mais sobre espiritualidade. Eu precisava entender mais sobre espiritualidade para poder explicar sobre as pessoas. Para quem teve a oportunidade de me acompanhar, sempre me vê falando um pouquinho da minha história. Eu era operador de bolsa de valores, eu já tinha trabalhado com computador, já tinha trabalhado com servidor de jogos online, já tinha dado aula de inglês e estava trabalhando com bolsa de valores quando, depois de 2 anos me tratando para a hiperatividade, eu comecei a ver que eu não estava encontrando esse tratamento, não estava encontrando a cura ali, e aí eu fui buscar técnicas alternativas. Eu comecei com o Reiki eu fui para o Ayurveda. Yoga, Ayurveda, vegetarianismo e por aí vai. Então eu vejo que existe assim um passo a passo, existe uma etapa que você tem que ir passando, né? A gente fala que a doença ela pode ser o caminho, porque ela é que vai chamar a sua atenção. Quando está tudo bem, quando não tem nada de errado acontecendo, a gente não presta muita atenção. Mas quando um amigo morre, quando a gente perde um parente querido, quando perde um animal, quando perde um parceiro, aí a oportunidade aparece, porque você está atento. Porque a dor nos torna atentos. Então a doença nos torna atentos. Por isso que o adoecimento existe. O adoecimento não está aí para fazer a gente infeliz, para fazer a gente perder tempo de vida. Ele está aí para chamar a nossa atenção para um padrão errôneo. E esse padrão não precisa estar no corpo físico, não precisa só falar de dosha, não precisa estar na mente, falar de sattva, rajas e tamas. Esse padrão pode estar no campo dármico, na execução do dharma na vida, ou na execução dos seus objetivos de vida. Então, a aplicação de um dharma positivo, a aplicação da digestão da vida a maior receita de longevidade, a maior rasayana que existe, a maior rejuvenescedor do corpo que existe. Porque a gente fala assim, que uma feijoada é difícil de digerir, um sentimento ruim é difícil de digerir, um pensamento intoxicante é difícil de digerir. Mas, cara, o objetivo da sua vida é a coisa mais complexa de se digerir. E aí eu comecei sempre tratando as pessoas para melhorar o fogo digestivo, de repente eu vi que o fogo mental precisava ser melhorado, de repente eu vi que o fogo espiritual precisava ser melhorado, e eu cheguei à conclusão de que, enquanto cada indivíduo não digerir a si mesmo, não permitir que o seu Agni espiritual tome conta desse processo digestivo, enquanto cada um de nós, independente de religião, de crença, enquanto a gente não tiver fé de que tudo está certo, de que tudo vai dar certo, está bem, a gente não vai para frente. Então, uma das grandes questões do processo digestivo, do Agni, do fogo, é que ele possa queimar todas as questões da nossa vida, que ele possa fazer com que a gente digira as nossas emoções, os nossos pensamentos, os elementos que a gente coloca no corpo, né, o Agni físico, digerindo tudo que você coloca para dentro, fazendo com que o que você não precisa seja eliminado, para que você não gere toxina. E esse processo todo, ele vai sendo acessado à medida da necessidade de cada indivíduo. Então eu não comecei a Ayurveda estudando espiritualidade, eu fui estudar a organização do sistema Ayurveda 2 anos depois da minha primeira formação, quando apareceu a oportunidade de dar aula. E aí apareceu a oportunidade de dar aula no Rio de Janeiro, numa sede da Arte de Viver, e aí eu falei, mas como é que eu vou explicar para a pessoa? Já vou chegar falando de Vata, Pitta e Kapha? Nós somos um espírito, esse espírito habita um corpo físico. Essa matéria, ela só se move porque tem um corpo físico, tem um corpo espiritual aqui dentro. E esse corpo espiritual só se representa pela matéria. Então, um depende do outro. Mas não dá para falar só de um, eu preciso falar dos dois. E aí, a primeira coisa que eu quero indicar para vocês hoje é o estudo de Sankhya. Tá? Sankhya, a gente pode tem várias traduções. Pode ser enumeração. A gente fala que é a filosofia do yoga, a filosofia do Ayurveda, a filosofia do Tantra. Mas eu gosto de traduzir Sankhya como organização. Sankhya é o sistema de organização do pensamento. O seu espírito está num lugar, as energias masculino sagrado e feminino sagrado, eles estão acima do seu espírito, né? Shiva e Shakti, Purusha e Prakriti, a essência sagrada e a matéria sagrada permitem a existência de seres espirituais. Esses seres espirituais, eles bebem do campo intelectual, eles bebem do campo mental. O campo mental, ele tem a mente superior, que faz com que a gente queira aprender, e ele tem a mente inferior, que faz com que a gente tenha desejos, e queira contentar os nossos desejos, inseguranças,
anseios, apreensões, dúvidas, medos. Aí a gente tem o campo do desejo, que me dá o desejo de fazer alguma coisa mesmo, é o desejo de contentar os 5 sentidos. Então o desejo pelo sabor, pelo olfato, pelo tato, enfim. E por último a gente tem o corpo físico. Então quando você entende Sankhya, você entende que você tem um espírito, você tem um campo intelectual, o campo búdico, você tem o campo da mente, você tem o campo dos sentidos, o campo dos desejos, você tem o campo do corpo físico. E aí você entende que dosha está aqui no corpo físico. Desejo é um entre corpo físico e mente. E a mente já está acima do desejo. Percebe só que o que você quer é o que você deseja, não é o que é bom para você. O que é bom para você é uma coisa completamente diferente do que você deseja. E é por isso que a gente precisa entender a diferença entre intelecto, né? Esse livro, obrigado por mandar aí, pessoal, Sankhya é a Filosofia do Yoga, tá? Eu acho um livro bem legal, super introdutório, e é do Araci Negreiros Araújo, tá? É um livro legal de você encontrar na internet, não é difícil. Agora, um outro livro que eu acho legal para vocês verem é o Bhagavad Gita, da versão da Sudha Dharma. Tá, deixa eu ver se eu tenho ele escrito aqui, que dê pra... Aqui, ó. O Bhagavad Gita, da versão da Sudha Dharma, porque são só os versos. Mas o Bhagavad Gita, ele é muito difícil de ler se você não tiver um embasamento. Então, o embasamento do Bhagavad Gita seria você ter essa filosofia Sankhya. Você entender o que quando o cara fala das qualidades do espírito, você sabe o que é espírito. Quando fala das qualidades da mente, você sabe o que é a mente. Cada uma está em um lugar. Então o Ayurveda ele dita as 11 divisões do campo sutil, as 11 indrias. É complicado? Não. É a mente, os 5 sentidos e as 5 faculdades da ação. A apreensão é uma delas, o que eu boto na mão. Palavra, o que eu expresso. Locomoção, por onde eu me movo. Excreção, me livrar das coisas que não me pertencem, sejam amizades, sejam os dejetos, fezes, urina e suor. E a troca de relações. Quando você quer muito uma coisa, quando você gosta do cheiro, gosta do sabor, gosta do tato, gosta do visual, gosta do som que aquilo faz, você quer aquilo para você. Então você troca fluidos com aquilo. Então essa compreensão de todas essas nuances e de como tratar um indivíduo, de como se tratar e de como olhar para o corpo, eu acho que é para todo mundo. Isso devia ser ensinado na escola. Quem eu sou? Cara, você é um corpo espiritual que está habitando um corpo humano nessa vida, e esse corpo espiritual ele bebe de um campo de intelecto, então todo mundo sabe a diferença entre certo e errado. Isso não está em você, é uma leitura de um campo, você sabe a diferença entre certo e errado. Um leão sabe a diferença entre certo e errado, ele não mata uma gazela se ele não estiver com fome. A gazela sabe a diferença entre certo e errado, ela sabe quando o leão está com fome e está a fim de comer. Então você tem esse espírito que está dentro do campo de intelecto, que tem uma mente, e essa mente ela tem a compreensão do racional, que é a mente superior, ela tem a compreensão da mente desejosa, da mente inferior, que quer coisas. E você tem o campo dos desejos, o campo de Kama, e você tem o campo de Stula, o campo da matéria. Então isso é um ser, E a filosofia Sankhya, ela vai organizar isso na nossa cabeça. Organizando essa filosofia Sankhya, a gente passa a entender como agir em cada circunstância. Então a pessoa, cara, óleo essencial é bom para coisa tal, você vai entender que o problema tal, ele está localizado no campo tal, dessa organização de conhecimento, e o óleo essencial também está no campo tal. Então às vezes o óleo essencial é muito sutil para tratar um problema físico. E às vezes eu não vou passar tâmara para tratar a mente de uma pessoa, eu posso passar um mantra, mas eu não vou passar mantra para essa pessoa ganhar peso, mesmo que seja um mantra para Shakti, mesmo que seja um mantra da lua, por exemplo. Eu vou passar tâmara, mas as duas coisas podem funcionar. Mas se você organizar o seu pensamento pela filosofia Sankhya, que se traduz justamente como organização, fica muito mais fácil de entender a Ayurveda. Então, a primeira coisa que eu queria dizer, eu estou enrolando há quase 20 minutos para dizer isso, é que a boa é entender as bases de Sankhya, tá? Para você começar os seus estudos. Só que quando você entender as bases de Sankhya, começar a dar consulta, começar a se aprofundar nesses campos, começar a compreender mais sobre todas essas áreas etéreas, você vai ver que, bem ou mal, você vai querer beber mais nos campos da espiritualidade. Quem traduziu os campos da espiritualidade do Ayurveda e traduziu de uma forma muito bonita foi Helena Blavatsky.
Então, seria assim, uma das fundadoras do conhecimento, uma das tradutoras do conhecimento do Espiritismo, uma das aliadas ali, tem várias histórias, mas é uma das pessoas coladas com Allan Kardec, que teve essa compreensão do Espiritismo muito super desenvolvida, só que são leituras muito complexas. A Doutrina Secreta, a Chave Mestra, Isis Sem Véu, são leituras da Helena Blavatsky muito complexas. E aí a gente tem uma aluna da Helena Blavatsky, que é a Annie Besant, que ela teve assim, uma sacada muito legal e ela deu uma organizada no conhecimento da Blavatsky, principalmente nesse livro, Um Estudo sobre a Consciência, tá? Da Annie Besant. Isso aqui é um livro magnífico para quem entende que dá para explicar tudo, dá para entender tudo, do Big Bang até o que esses peixinhos representam na nossa vida com essa planta, com esse livro, com o som passando, as cores, dá para entender tudo tendo uma boa base. Uma das analogias que eu queria fazer hoje era isso. Quando você pega um matemático, o cara é formado em matemática mesmo, você pode dar uma equação que ele nunca viu aquela equação. Mas se ele é um bom matemático, ele no mínimo vai saber por onde começar. Ele tem uma ideia do que está acontecendo, mesmo que seja uma coisa nova. Eu vejo que a Ayurveda te possibilita isso, se você tiver uma boa base. Pode ser uma coisa muito complexa, mas se tem uma base legal, um livro muito complexo se torna uma leitura interessante, se torna uma leitura de cabeceira, se a sua base está legal. E eu sinto que a base é Sankhya, tá? Então eu queria passar para vocês Sankhya, o Bhagavad Gita da versão da Suddharma Mandalam e o livrinho da Annie Besant. Agora, quando você começar a ver que você organizou o seu conhecimento, agora você precisa de um livrozinho pocket para te ajudar naquele momento que você precisa saber qual é o subdosha que atua no pulmão e não lembra direito. Na hora que você precisa mostrar para o seu paciente o problema que você está dizendo que ele tem, está totalmente ligado com aquele surto mental que ele teve, ou com o furúnculo que ele tem direto, ou com o problema de não crescimento da unha. E aí você tem um livro legal para ter em casa, que eu fico com vergonha do meu como tá, mas também é legal. É esse Ayurveda 6 da Longa Vida. Um dos escritores chama Edson, tá? Mas não sou eu não, quem sabe um dia. E esse livro tem tudo o que você precisa saber se você já estudou Ayurveda e se você precisa pesquisar alguma coisa. Tá? Você tem tudo sobre terapia, você tem tudo sobre todas as fórmulas, todo o conhecimento teórico da Ayurveda, Vata, Pitta, Kapha, os 7 tecidos, os 4 tipos de Agni, as 13 localizações do Agni, os 15 subdoshas e por aí vai, os órgãos 7 de cada dosha, como cada órgão trabalha, como cada órgão adoece, os tipos de excreção, os tipos de adoecimento de cada tecido, mas aí você precisa ter um embasamento forte de Ayurveda para entender o que está escrito aqui, senão você vai fazer uma compra que vai ficar ali encostado. Né? Esse livro é da editora Madras, tá? E o autor é o Edson D'Angelo e o Jane Rangel. É o único livro de Ayurveda que geralmente está uns R$80 aí na Saraiva e é mó livrão, tá? É um livro que está beirando aqui suas 750 páginas. Então vamos rever os livros, tem bastante gente me perguntando. Ó. Primeiro eu indiquei Sankhya para organizar o conhecimento, tá? Depois eu indiquei o Bhagavad Gita, versão da Suddharma Mandalam. Não é um livro fácil de encontrar, galera. Tá? Eu comprei esse aqui no Ashra do Dr. Robi na época. Sei que vocês encontram por aí, esse Bhagavad Gita. Pode ser um outro Bhagavad Gita, mas eu acho esse legal, depois que você dá uma estudada, esse aqui vai direto ao ponto. Assim. Depois eu indiquei o Estudo sobre a Consciência, da Annie Besant. Tá? É uma editora pouquíssimo conhecida, então nem vou citar a editora, porque pelo nome dela, pelo nome do livro, vocês encontram. E por último eu passei o livrão. Tá? Livrão de cabeceira aí, com a capa colada, já se desmanchando. Deixa eu dar uma olhada no que eu esqueci de dizer, que com certeza eu esqueci alguma coisa. Então eu vejo muito assim que o que eu quero trazer hoje foi justamente aonde eu tive que me atualizar por causa da reincidência dos meus pacientes. Os pacientes estavam voltando, agora o cara não tem mais uma dieta. Aí eu passei uns mantras, passei uma série de yoga, passei uma meditação. Aí o cara voltou com a mente super centrada, mas ele não está mais querendo isso. Agora ele está querendo que eu jogue um tarô para ele e acesse campos espirituais. Aí eu fui estudar quiromancia, leitura de mão,
Aí eu fui estudar esses livros da Annie Besant, aí eu aprendi a falar de espiritismo com as pessoas, e de uma forma bem lógica, assim, bem matemática. Aí as pessoas, pô, que interessante, e agora? Você quer fazer o quê? Pô, agora eu quero ensinar isso para todo mundo. Até eu não tenho feito consulta muito por isso. É uma pessoa que eu faço a consulta ali, me tomam muitas horas, depois eu tenho que fazer um acompanhamento muito forte. Eu fiquei devendo muitas pessoas nesses últimos meses por não estar fazendo consulta. Tinha prometido consultas que não consegui entregar, então realmente não estou fazendo consulta. Aí eu fui e fiz um vídeo hoje de manhã no IGTV, um videozinho bobo assim para ensinar uma receitinha que eu faço sempre, né? Estou me comprometendo agora a ficar gravando as coisas que eu estou fazendo em casa. Então os tripés estão montados, os holofotes também. Tem 3.000 visualizações no vídeo, então pô, eu preciso realmente fazer mais essas questões de estar ensinando, de estar passando aula. Amanhã tem live meio-dia e 40, todos os dias dessa semana a gente faz uma livezinha meio-dia e 40, tá pessoal? Então, muito do que eu estou passando hoje para vocês foi justamente por essa questão de reincidência. O paciente voltando e eu buscando assim entender. Pessoal, desculpa que eu vi que o áudio caiu aqui, não sei há quanto tempo esse microfone está caído e o áudio pode ter mudado um pouco. A partir do momento que eu passei a entender que a gente tem que se atualizar e se o meu objetivo é tratar as pessoas, eu preciso entender o indivíduo de forma integral, né? Falar em medicina holística, mas não entender o indivíduo como um todo é um pecado. Agora eu queria fazer o seguinte, queria oferecer uma cartinha de tarô para vocês. Vou ver se eu jogo uma carta de tarô todo dia dessa semana, pode ser? Deixa eu pegar ele ali. Eu estou vendo que tem bastante mensagem. Vamos ver as mensagens de vocês antes? Bastante mensagem. Sejam pacientes, que eu sei que tem bastante pergunta aí. Foi ela que trouxe o conhecimento. A Helena Blavatsky trouxe bastante do conhecimento sobre a fraternidade branca, sim, tá? É que tem muitos mestres na fraternidade branca, encarnados e desencarnados. Então é difícil da gente falar de um só, mas a Blavatsky foi no mínimo a que trouxe a fraternidade branca para o Ocidente. Pessoal, eu estou vendo que vocês perguntaram sobre o livro, mas bastante gente já deu as respostas aqui. Vamos lá, ó. É o Estudo sobre a Consciência, vocês já falaram. O Bhagavad Gita da Sudadharma. Tá. Acho que em suda.net vocês encontram o Bhagavad Gita deles, tá bom? Então, beleza. Estou colocando os livros aqui, ó. Annie Besant. Estudo sobre a Consciência. Consciência. E acho que os outros são mais fáceis de vocês pegarem, acho que vocês pegaram, né? Tive uma pergunta aqui da Rose, como emagrecer no Ayurveda? Então eu vou fazer uma explicação bem breve sobre isso, a gente faz a nossa jogadinha de tarô, tá? Bem, pessoal, quando a gente fala em emagrecimento, a gente está falando na diminuição dos tecidos. Então se você faz bem a diminuição dos tecidos, você vai basicamente queimar as toxinas do seu corpo. Tá? Eu estava aí com 63 quilos, uau, 63 quilos, eu tenho 1,73 m. E aí voltei a pedalar e perdi 3 quilos rapidinho. Esses 3 quilos que eu perdi era basicamente ama, era tecido que meu corpo não precisa. Então o corpo das pessoas sempre tem tecido que não precisa. A pessoa quer ficar visualmente bem, quer ficar coxudo, bundudo, quer ficar todo peito de pombo, mas não para pensar que, cara, tu tá carregando esse peso, você tá tendo que nutrir esse peso. Às vezes a pessoa fala, pô, tô cansado, tô acordando sempre cansado, mas qual é o volume corporal que você tem pro tipo de dosha que você tem, né? Pro dosha físico que você tem. Então meu peso 61, assim, eu tô muito bem se eu tô praticando exercício. Então, quando a gente fala em emagrecimento, a gente primeiro tem que pensar que se você não fizer isso bem feito, você vai emagrecer tecidos dos quais você precisa. Eu vejo muitas pessoas fazendo emagrecimento por salada, muitas pessoas fazendo emagrecimento pela inibição das dietas, muitas pessoas fazendo emagrecimento pelo uso de sucos, por exemplo, de Herbalife, assim, esses shakes que tem cafeína, que tem umas taurina aí da vida, umas coisas para dar agitada no corpo. Tudo que aumenta o seu metabolismo vai aumentar a necessidade de você ingerir alguma coisa para suprir. Você aumentou o fogo do seu corpo, você precisa pôr uma lenha boa. Então não adianta você só querer aumentar fogo sem levar em conta que a lenha vai queimar.
As pessoas, quando fazem a busca pelo emagrecimento da forma errada, elas acabam com uma ansiedade pelo sabor doce. E a gente pega assim pessoas que não são magras, pessoas que são magras até, ou pessoas que são muito gordas e obesas, tendo a ansiedade do sabor doce. O cara fala assim, mano, eu sou gordo e eu tenho fome do sabor doce no fim do dia. Por que isso? Porque a pessoa fica, período da manhã, o almoço, início da tarde, inibindo a refeição. Ao invés de comer bem, se nutrir bem, deixar os tecidos untuosos e protegidos, a pessoa vai pulando refeição, vai tomando chazinho, vai comendo fruta, torradinha, panquequinha, saladinha, e aí vai afinando os tecidos vão emagrecendo. A defesa natural do seu corpo para o emagrecimento dos tecidos é pedir o sabor que mais contenta, é o que mais preenche. Qual é o sabor que mais preenche? É o sabor doce. Então o seu cérebro começa a avisar que ele precisa de sabor doce, você fica com ansiedade do sabor doce, e a pessoa no final do dia faz uma dieta totalmente errada, pede pizza, pede lasanha, come chocolate, come coisa pesada. Então uma das melhores dietas para emagrecimento é você fazer um bom café da manhã, um bom almoço, colocar um pouquinho de especiaria, um pouquinho de cravo, um pouquinho de gengibre, um pouquinho de canela, fazer um suco matinal Ayurveda, que é uma receita que a galera que está aqui já deve estar cansada de me ouvir falar, mas é uma receita muito boa. Você procura aí no Google, suco matinal Ayurveda, é o primeiro feed que tem ali. Então tenta fazer essa receita de jejum, porque ela é muito nutritiva. E aí faz suas refeições normalmente, e você vai ver que no final do dia você vai ter menos fome, e aí você vai ficando cada vez mais saciada, até o ponto em que você pode até pular a refeição da noite às vezes. Mas é muito importante comer bem, principalmente no período da manhã, elementos quentes e fluidos, se você quer pensar em emagrecimento, tá? Legal, pessoal, tô vendo que vocês traduziram aí alguns livrinhos para mim, para me ajudar. Muito obrigado. Tô amando o curso de nutrição, grava as lives lá. Elas estão gravadas aqui no Instagram, tá? Vão ficar aqui. Então, a Teca está comentando com a gente, tem essa vontade o tempo todo e sou magra. Pois é, Teca, é muito comum pegar a galera magra que tem esse problema também, tá? Vamos jogar um tarozinho então, galera? Uma cartinha só, uma por dia, que aí a gente não satura. Então peço para representar todos vocês, possamos encontrar uma carta legal para o tema de hoje, para a sabedoria do que é Ayurveda. Querido tarô, o que é Ayurveda? Exaustão, pessoal, olha só que carta punk. A gente pegou a carta 9 do elemento fogo. É uma carta que fala sobre o indivíduo que está cansado. E eu vejo que eu estou fazendo uma live hoje sobre conscientização, né? E a gente vê aqui a carta da exaustão. É uma carta que busca conscientizar as pessoas sobre o que está acontecendo com elas, tá? A gente vê uma pessoa na carta envolta de algumas máquinas e ela está muito cansada tentando fazer essas máquinas continuarem o trabalho delas. A carta é o 9 do elemento fogo, da ação, a exaustão. A pessoa que vive através da consciência mental torna-se pesada. Aquela que vive na consciência espiritual permanece leve. Por quê? Porque uma pessoa que tenha apenas algumas ideias mentais de como se viver, naturalmente se torna pesada. Essa pessoa se sente obrigada a carregar o seu caráter. Caráter é como uma armadura. É algo que você cria durante a sua vida, é a sua proteção, é a sua segurança. Nós investimos a nossa vida nesse caráter. Esse caráter reage às situações de acordo com quem ele é, e nunca diretamente. Se você faz uma pergunta, a resposta é pré-fabricada. Esse é o sinal de uma pessoa pesada. Ela é enfadonha, mecanizada. Essa pessoa pode ser um bom computador, um bom executor, mas não é um ser humano. Você provoca essa pessoa e ela reage de maneira bem definida. A reação é previsível, como a reação de um robô. A verdadeira pessoa é aquela que age de maneira espontânea. Você lhe faz uma pergunta e obtém uma resposta, não uma reação. Essa pessoa abre o coração para a sua pergunta, expõe-se a ela e responde a ela, descartando então o seu caráter.
Ele fala de caráter aqui como essa ideia de quem somos, né? Se alguém me questionar sobre álcool, eu vou dizer que álcool é tamásico. Mas, ontem eu estava tomando um drink, então não posso dizer que eu estava tomando um drink ontem, porque eu tenho que responder de acordo com o meu caráter. Então é isso que ele quer dizer. No comentário, eis aqui o retrato de uma pessoa que esgotou toda a sua energia vital nos esforços que fez para manter em funcionamento sua enorme e ridícula máquina de imagens pessoais sobre o que importa e não. Essa pessoa esteve tão ocupada mantendo as partes ligadas entre si e assegurando-se de que tudo funcionava bem, que esqueceu de descansar de verdade. Sem dúvida, esse personagem não pode permitir-se qualquer distração. Deixar de lado suas obrigações para dar um passeio na praia poderia significar o desmantelamento de toda uma estrutura. A mensagem dessa carta não é, entretanto, apenas a respeito de quem é viciado em trabalho. Ela se refere a todas as maneiras pelas quais criamos rotinas seguras, porém totalmente contrárias à natureza, que conseguem manter longe de nós tudo o que é caótico e espontâneo. A vida não é um negócio para ser administrado, é um mistério para ser vivido. Já é tempo de rasgar o cartão de ponto, escapar da fábrica, fazer uma pequena viagem pelo desconhecido. O seu trabalho poderá fluir mais suavemente a partir de um estado relaxado de mente. Então, pessoal, veja essa carta muito ligada com o encontro com o Dharma, com fazer alguma coisa legal na vida para que isso gere energia, né? Senão a gente muitas vezes fica batendo cabeça, gerando energias negativas sem nem entender por quê. Então o cara vem fazer um tratamento, vem fazer uma dieta, vem fazer uma rotina, mas se a própria vida dele não está alinhada, se os próprios objetivos de vida não estão alinhados, não tem como ele fugir dessa exaustão. Não tem como a gente fugir disso. Legal? Deixa eu ver os comentários. E a gente encerra. Ô Andrei, muito obrigado. Vou fixar o comentário do Andrei que passou pra gente os livros. Muito obrigado. Deixa eu ver, acho que é isso, né, galera? E dieta para engordar, Ange? Olha só, dieta para engordar é uma dieta de nutrientes. Então é comer doce, comer pesado. Doce no sentido sementes, arroz, carnes, tâmaras, leite, ghee, queijos. Quanto mais novo o queijo, cottage, ricota, panir, mais nutritivo, tá? Mas nunca, se você quer ganhar peso, nunca coma além da sua fome. Você tem que comer só o que você pode digerir. Se você comer além do que você pode digerir, você vai gerar toxina. Aí você está lá tentando ganhar peso, vai ficar um mês, no segundo para o terceiro mês você vai ter uma febre, vai ter uma virose, você está com mais tecido do que o seu acne deu conta, do que o seu fogo digestivo deu conta. Aí o seu corpo naturalmente gera uma febre para você eliminar esses tecidos. Edson, era obesa mórbida, eliminei 54 quilos com auxílio de nutricionista e atividades físicas. Hoje em dia, depois do emagrecimento, como só quando meu corpo indica, por exemplo, a salivação e a queimação no estômago. Legal, Adriane. É isso aí. Sensação de fome, né, pessoal? É muito importante no Ayurveda. A sensação de fome é um conjunto de coisas. É a sensação de vazio, que é o vata, a leve queimação e a produção de saliva, de mucosa, que é o kapha, né? Então é o vata pitta kapha. Eu levo uma dieta vegetariana, às vezes sinto que não nutro meu corpo o suficiente. Então não preciso nem te dizer muito, coloca alguma coisa mais pesada aí. Se você vai ser vegetariano, você tem que se dar o trabalho de fazer uns leites vegetais, de colocar amêndoas na vida, semente de girassol, tâmaras. Mas assim, fazer um consumo de umas carnes cozidas de vez em quando não vai fazer mal, tá? Beleza, pessoal. Vamos parar por aqui. Estamos chegando a 40 minutos de live. A gente tem mais amanhã. A gente se encontra então 12h40. Se vocês estão gostando, não deixe de bater uma foto, de compartilhar, de curtir. A gente se encontra então amanhã, terça-feira, 12h40. Vou escolher o tema ainda, mas a gente vai seguir bastante nessa linha de estudo. E eu quero passar essa semana falando para vocês o que eu meio que errei para que vocês não errem, ou para que quando vocês errem, vocês reconheçam o erro com mais facilidade. Namastê, até a próxima!